é entregar nas mãos de Deus o leme da minha vida, é deixar Ele conduzir. Tem uma historinha que diz assim: num trem vazio, tinha um menino, um garotinho sozinho. Ele estava sozinho dentro daquele trem, e o trem parou na estação. Aí o chefe daquela estação, ele olhou, viu aquele menino sozinho dentro daquele trem, falou: menino, o que você está fazendo aí nesse trem sozinho? Para onde você está indo? Você está só? Para que direção você está indo? Daí o menino olhou para ele: moço, é que eu gosto de andar de trem. Mas você está louco? Você é muito criança. Sai já desse trem e volta para sua casa. Aí o menino olhou: moço, pode ficar tranquilo, porque quem está dirigindo esse trem é o meu pai. E é esse exemplo simples desse menino, que estava naquela viagem, naquele trem, tranquilo. A segurança que ele tinha é que o pai dele estava na direção daquele trem. E o Senhor nos convida a deixar que o Senhor seja o centro, a dar a direção desse trem para Ele, sem medo. É mergulhar nessa água mais profunda, é fazer essa experiência de entrega. Eu falo para vocês que se você está triste, às vezes eu também bato na mesma tecla, às vezes eu falo as mesmas coisas, mas é porque Deus colocou esse impulso no meu coração. Eu digo e vou gritar se preciso for, 1 milhão de vezes. O segredo da nossa felicidade, mas uma felicidade sustentada, uma paz tranquila e sustentada que ninguém abala. O segredo está em Jesus Cristo, em fazer a vontade dEle. A palavra no Evangelho também diz: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas em Teu nome. Ele fala: o que importa, entrarão no reino dos céus aqueles que fizerem a minha vontade. E não adianta a gente querer fazer tantas coisas. Nós corremos, nós trabalhamos, fazemos tantas coisas. Se em primeiro lugar eu não buscar a vontade de Deus, eu não vou ser feliz. Porque a lógica de Deus, a visão de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. E eis a causa dos nossos medos. As pessoas, elas dizem assim: Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você vai no grupo de oração e Ele não faz nada? Que Deus é esse? Para com isso, vai cuidar da sua vida, vai viver a sua vida do seu jeito. Para com esse negócio de reza, para com esse negócio. Nós ligamos a televisão e encontramos em cada cena de novela, em cada comercial, há um grito: Deus não existe. A felicidade está fora de Deus. E as pessoas estão começando a querer viver aquilo que elas têm assistido e lido nas revistas de fofoca. E cada vez mais cresce o número de pessoas doentes. Cada vez mais cresce o número de pessoas se suicidando. Porque cada vez mais o mundo tem sido professor e tem ensinado que a felicidade está longe de Deus. E hoje nós viemos aqui no Raio de Luz, esse grupo vem dizer que felicidade para cada um de nós está em fazer a vontade de Deus, em render-se à vontade de Deus. E render-se à vontade de Deus implica em obedecer aquilo que Ele me diz, em obedecer a sua palavra, e não viver uma fé falsa, uma fé hipócrita, como eu tenho visto, também atendendo as pessoas. Nós precisamos dar passos, não uma fé conveniente com o momento em que eu vivo. Eu dou a minha vida para Jesus no momento em que eu preciso, então eu me torno uma pessoa de oração, eu começo a ir à missa, eu começo a ler a palavra de Deus, começo a rezar o terço. Mas na hora que eu não preciso, ou na hora que eu não estou num ambiente cristão, eu sou uma outra pessoa. E isso não vai levar a lugar nenhum, só vai levar mais ao fundo do poço.
E hoje a palavra do Senhor grita aos nossos corações: ensinai-me a fazer a vossa vontade, pois sois o meu Deus. Que vosso espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. E eu marquei aqui algumas palavras que eu quero ler para vocês, para que essas palavras que está... Primeiro eu quero que você pegue ali comigo, Salmo 22, rapidinho. Salmo 22, todo mundo já conhece, mas às vezes a impressão que nós temos é que essa palavra se apaga de dentro do nosso coração. Olha lá, no primeiro versículo do capítulo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leia bem forte vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora vá comigo lá em Romanos, lá depois dos evangelhos, Romanos. No capítulo 8, Fabinho, Romanos capítulo 8, meu Romanos sumiu, foi dar uma volta, Romanos 8, 30, não, eu marquei errado, espera aí. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, a fome, a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora vamos comigo também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 de São Mateus. Versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Não é verdade isso? Se você ficar sentado ali no bosque, você vai começar a perceber quantos pássaros de manhã. Quem cuida? Quem alimenta? Eles não estão presos em gaiolas? Quem sustenta cada um desses pássaros? Às vezes quando a gente está indo também para um sítio, para a Serra do Mar, a gente vai olhando aquelas árvores lindas, sabe aquelas flores rosadas, aqui na Serra Azul, aquelas flamboyant, vermelhas que dão, a gente fica olhando, meu Deus, quanta coisa linda. Quem cuidou? Lá na minha casa eu tenho um jardim bem bonito. Uma vez por mês o jardineiro vai lá e coloca adubo. Mas quem que vai lá na Serra do Mar, naquela beira do sítio, que tem aquelas flores despontando? A palavra do Senhor diz: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Eu peguei esses 3 versículos
Porque eu quero pedir hoje a Jesus Cristo, que é Senhor. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite, que é poderoso para realizar toda boa obra. Eu quero pedir a esse Deus maravilhoso que é Pai, que nessa noite venha abrir o nosso coração, que venha abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender que não há outro caminho a não ser colocar a nossa vida com confiança nas mãos do Senhor. É dizer para Ele: Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos a minha vida. Ensina-me, Senhor, a fazer a Vossa vontade. Ensina-me os Teus caminhos. Ensina em cada gesto, em cada detalhe, em cada instante da minha vida. Ensina-me no dia a dia, Senhor, a viver assim. Porque nós temos aqui a segurança. Pode o mundo e pessoas descrentes gritarem para mim e para você, diante da tribulação, gritar para você: esquece de Deus, Deus não te escuta. Não, meu irmão, a palavra nos confirma. A palavra vem ser para nós uma seta nessa noite, nos dizendo que só seremos felizes se estivermos vivendo a vontade de Deus, porque Ele sabe. A nossa visão é limitadíssima. Nós olhamos à nossa volta, mas Deus vê além. A nossa visão é pequena, é míope, mas a visão de Deus que nos ama, ela vai além, ela não tem limites. E Ele sabe o que é melhor para a tua vida. A única coisa que Deus tem para mim e para você é um plano perfeito de amor. Tantas pessoas vivem dizendo: eu quero ser feliz, eu quero sair essa noite. Quantas pessoas saem na sexta-feira, chegam num baile, chegam numa formatura e falam: essa noite eu quero me acabar, eu quero beber todas. Isso nada mais é do que um grito desesperado de uma pessoa que não se encontrou com Jesus Cristo. Pessoas que saem, que ligam a internet, gastam horas diante da internet, até 5, 6 horas da manhã, desliga a internet e não tem sono. Isso nada mais é do que a figura de um vazio profundo no coração. Pessoas que estão batendo em portas, batendo a cabeça, tentando encontrar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, o Senhor, aquele que nos ama, o Espírito Santo que nos conduz, o Pai que nos criou. E hoje, mais uma vez, eu venho pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, ensina este grupo de oração, e ensina a cada um de nós a viver a Tua vontade, a fazer a Tua vontade. O mundo precisa, talvez, se a tua casa não mudou, talvez se as coisas não se modificaram, a resposta pode estar guardada e escondida neste versículo. Talvez estamos precisando, antes que o Senhor mude a nossa casa, Ele precisa mudar aqui dentro primeiro. É aqui dentro que precisa de ser transformado por Jesus. Senão nada vai ser diferente, povo de Deus. Então, pedir essa graça ao Senhor. Meus irmãos, quando Pedro estava cuidando do barquinho dele, cuidando dos seus peixes, daquilo que ele sustentava, o seu sustento, Jesus chegou e olhou. E quando Pedro olhou para Jesus, e quando aquele homem olhou para o Senhor Jesus, ele largou tudo o que ele tinha, porque ele percebeu que ele jamais seria feliz longe daquele homem. E eu digo isso para cada um de nós. Jesus hoje quer passar neste grupo de oração, quer passar na tua casa, Ele quer passar na tua vida. Ele está passando.
Nós não podemos mais perder tanta graça. Nós já perdemos muito tempo da nossa vida